Fiquem tranquilos. E aí, quando for finalizar a gravação, eu aviso vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da obra Entre a Terra e o Céu, essa parceria do espírito André Luiz com o médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, capítulo que tem o título Obsessão, né? Uma palavra bem simples, mas aí complexa, né? Dentro do que ela veio nos ensinar, né? A palavra obsessão foi usada aí por Kardec, né? Não no sentido, como é que a gente pode colocar hoje, das diagnoses que nós temos na psicologia moderna, né? Na época de Kardec, por exemplo, nós não tínhamos o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? E outras tantas obsessões que hoje a gente observa, né? Em alguns casos, por exemplo, é um transtorno obsessivo a síndrome do pânico, por exemplo. E é bom a gente lembrar que essas palavras foram cunhadas em outros momentos da história, né? E Kardec trabalha muito a questão da palavra, né? Vocês, quando a gente abre ali a introdução do Livro dos Espíritos, né, Kardec vai fazer um trabalho sobre a palavra, né, uma filologia ali, um estudo da palavra no cerne, para explicar para nós o que ele quis dizer com o espiritismo, o que ele quer dizer por espírita, não é? Por isso a gente já brincou aqui várias vezes, né, dizendo que não existem kardecistas, existem espíritas, na é verdade. Por quê? Porque espírita é aquele que segue a doutrina dos espíritos. Só um momentinho que eu vou espirrar. Voltamos. E sempre que ele abordava esse tipo de questão e trazia para nós um conhecimento parcialmente novo, né, que os espíritos revelavam ali através das perguntas que ele os enviava, ele gosta sempre de trabalhar essa questão da gente pensar primeiro o significado da palavra antes da gente começar a ficar falando, né? Ela a torta e a direita, não é verdade? Então, com a obsessão, foi justamente esse o ponto, né? Onde Kardec vem atacar. Obsessão como significado de constrangimento, né? A pessoa que está ali constrangida por algo ou alguém a tomar determinadas atitudes, a tomar determinados atos, fazer determinados atos, né? Da sua vida, seja pensando, seja falando, seja executando uma ação, né? A pessoa fala algo que ela muitas vezes não falava, né? Antes do processo começar, ela toma atitudes. Nós temos casos de obsessos que começam a beber, por exemplo, começa a fumar, a pessoa não tinha o hábito, né? Mas ela cai em um processo obsessivo, ela começa a, a, a ter a sua vontade subjugada por outra pessoa, por outro espírito, né? E por isso ela se transforma, né? Mas você vê que normalmente aquela pessoa não faria aquele tipo de coisa, né? Ela não tomaria aquela atitude que ela tomou, mas assim, né? Assim estando, assim se encontrando em obsessão, nós temos uma mudança nas vontades dessa pessoa. Por isso, quando a gente fala em obsessão à luz da doutrina espírita e não à luz da psicologia ou em qualquer lugar que a palavra for usada, nós temos sempre que lembrar desse constrangimento. A pessoa está constrangida a fazer algo. E aí, constrangimento no sentido de é algo que não está me fazendo bem. É algo que não vem da minha própria vontade. É algo no qual, às vezes, eu estou sendo comandado ou constrangido, obsediado a fazer. Compreende a extensão da palavra? Gente, só um minutinho. Vou ter que sair aqui um pouquinho para pegar um remédio. Rapidinho.
Aí, voltei. Eu sou asmático, gente. E a gente esquece de. Quando a gente esquece de andar com a bombinha do lado, a gente paga o preço. Então, como a gente vinha falando, nesse sentido da palavra obsessão ser esse constrangimento, a gente vai começando a entender que esse constrangimento é trazido ao indivíduo através de um outro indivíduo. Isso é importante por quê? Porque não é só a doutrina espírita que trabalha necessariamente com esse com essa patologia que é a obsessão. Nós temos tratamentos desobsessivos em outras religiões, nas vertentes evangélicas, na vertente católica. Nós temos desobsessão dentro do budismo, nós temos desobsessão no islamismo. Praticamente todas as religiões abordam o tema, seja de forma superficial, algumas tentam até aprofundar, né? Nós tínhamos, por exemplo, dentro do catolicismo, né? Nós temos ainda hoje as sessões de exorcismo, dentro das igrejas evangélicas, né? Nós temos as várias denominações que eles dão, né? Eu passava na porta de uma igreja da Universal e eles chamavam de quarta-feira é do dia da oração, pela quebra de maldições, pela quebra de correntes, alguma coisa assim do tipo. Mas no espiritismo, a proposta espírita é o estudo aprofundado dessa obsessão, desse constrangimento. E o espiritismo traz ao nosso entendimento, né, a melhor visão que nós temos acerca dessa patologia, né, dessa doença que assola a humanidade. Primeiro, por quê? Porque um dos pilares do entendimento, da filosofia, da ciência espírita, né, primeiro da ciência espírita, que gerou aí a sua filosofia, é a comprovação da relação que existe entre o plano espiritual e o plano material. Através do espiritismo, de experimentos científicos, nós podemos observar, né, que, primeiro, nós não deixamos de existir com a morte do nosso corpo físico. O corpo é apenas uma veste. Os seres habitam o espaço, o espírito sopra onde quer, no sentido de que ele ocupa os espaços que existem, né, entre os espaços, ou seja, a sua vida continua. E essa vida no plano espiritual influencia a vida no plano aqui da carne, né? É um plano de matéria também, mas uma matéria diferente daquela que nós temos aqui, né? Daquela com a qual nós nos revestimos para viver essa experiência. Então, em abordando as relações do plano espiritual com o plano material, Kardec pôde estudar em profundidade, diferentemente das outras religiões que apontam às vezes suposições, tem muita crendice, né? Nesses casos, eu me lembro aqui agora, por exemplo, da religião voodoo, né? Eu assisti um filme uma vez em que, para se proteger dos espíritos, segundo a religião voodoo, você passa um círculo de sal em torno de si mesmo, né? Você usa um elemento material e aí você coloca o sal, né, ao redor de você e aí os espíritos não têm acesso a você, né? Você vai em algumas casas no sul dos Estados Unidos ali, na região da Louisiana, pessoal que é que segue, né, essa religião, eles muitas vezes passam o sal na beira da porta, porque no entendimento deles assim, os espíritos não entram, né, porque a barreira de sal os protege, né? Assim como antigamente a Igreja Católica oferecia aí no momento da morte, né, das pessoas, eu não sei se ainda hoje, gente, mas oferecia, né, o serviço da extrema-unção. Naquele momento derradeiro, o padre ouvia uma confissão sua ali, e porque você se confessou, né, você vai para o céu, ou seja, uma crendice, porque ninguém perguntou, né, ninguém chegou a questionar algum espírito que recebeu a extrema-unção, por exemplo, se ele foi mesmo para o céu, né? Ou seja, fica aquela coisa assim, não, você tem que acreditar, né? Não, porque o padre foi ordenado, ele tem determinados poderes e ele é um representante de Deus na Terra, então ele tem esse poder para fazer isso, né? Mas nós não temos, por exemplo, a confirmação de alguém que recebeu uma extrema-unção e entrou no céu. Na verdade, a igreja não aborda dessa forma, por quê? Primeiro porque, dentro dos princípios da igreja católica, a mediunidade não é vista como nós vemos aqui no Espiritismo, e por isso não há para quem questionar, né? Não há por que também
questionar, porque essa é uma questão pura e simplesmente dogmática. Você aceita que é assim e ponto final. Nesse sentido, o espiritismo não, vai além. Quando Kardec entrevista os espíritos, conversa com eles através dos médiums, seja psicográfico, seja através aí das incorporações, nós vamos ter resposta dos espíritos, tanto que partiram desse mundo e foram para outras esferas, quanto os que aqui ficaram, né? Inclusive de alguns obsessores. Então, nós temos um padrão que foi analisado e verificado em vários casos, por vários médiums, diferentes pessoas, né? Para quem já leu a respeito da codificação espírita, Kardec não conversava apenas com um médium, Kardec conversou para o Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec trocou mensagens, né, e cartas com médiums do mundo inteiro. Ele mandou mensagens, esperava as respostas pacientemente dessas pessoas, né? Eram feitas as mesmas perguntas para pessoas da China, do Chile, né? Nós temos lá no Obras Póstumas as informações de que algumas cartas foram enviadas para um médium aqui do Chile, norte da Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na África, várias pessoas, né? Que naquela época ele descobriu que tinham uma alcunha mediúnica, né? Receberam suas cartas e contribuíram, porque ele mandava as perguntas para essas pessoas, elas devolviam respondidas, as respostas não eram as mesmas, e aí foi um trabalho de formiguinha, né, de ir selecionando quem é que estava melhor assessorado e quem é que trazia respostas mais coerentes. Porque, por exemplo, nós temos um caso de um grupo de espíritos com o qual Kardec trabalhou, do norte da Inglaterra, que eles não acreditavam em reencarnação. Eles diziam que não havia vida na matéria, não havia vida na carne. Eles só acreditavam que havia vida lá do outro plano. É como as pessoas daqui da Terra que não, só existe a vida aqui, da matéria física. Depois que você morre, acabou. Para esse grupo de espíritos não existia reencarnação, por exemplo. Então, indo questionando cada um, mandando essas perguntas, indo e voltando, até que Kardec recebe aí, as instruções diretas do Espírito de Verdade e começa o seu trabalho de codificação com a orientação e supervisão espiritual, o trabalho dele foi de formiguinha, de perguntar a essas pessoas nos mais variados pontos e perceber que nem todo médium também traz a verdade consigo, ou seja, nem todo médium traz companheiros espirituais que trabalham conforme essa doutrina desses espíritos elevados, né? Tem espírito que, por exemplo, respondia tudo. Tem espírito que sabia de tudo. Ele sabia de matemática, ele sabia de português, ele sabia de inglês, ele sabia de tudo. Ele não deixava resposta, pergunta sem resposta. Ele respondia todo mundo sobre qualquer assunto, né? E aí Kardec, com o seu bom senso, o que ele foi percebendo? Que não é porque a pessoa está desencarnada que ela sabe de tudo. Por quê? Porque os espíritos, assim como nós, têm áreas de atuação. A pessoa, às vezes, na última encarnação foi professor, ou lá no plano espiritual ele trabalha como professor, mas um professor de determinada área, né? Por exemplo, nós temos espíritos ligados à geografia do mundo, eles trabalham com geografia. Você pergunta para esses espíritos sobre geografia, eles vão te responder. Nós temos espíritos que trabalham, por exemplo, nos exercícios mediúnicos, assessorando médiuns em casas espíritas. Esses vão saber falar mais sobre mediunidade do que outros que trabalham, por exemplo, como o André Luiz, trabalham no esclarecimento, no resgate de alguns companheiros esporadicamente. Compreende? O André Luiz, que nós lemos aqui agora, não tinha por si conhecimento para passar para as outras pessoas acerca do trabalho mediúnico, acerca dos elementos necessários para uma boa reunião mediúnica. Nós vemos que o André, no futuro, né, aqui, depois que ele manda para nós aqui essa obra que nós estamos lendo, Entre a Terra e o Céu, ele vai, com os conhecimentos que ele adquiriu, repassar um livro para nós, chamado Desobsessão, inclusive, que tem ali um guia prático para as reuniões mediúnicas. E esse livro, ele foi uma verdadeira mudança, um verdadeiro divisor de águas entre os trabalhos mediúnicos realizados por nós aqui. Antes desse livro, por exemplo, a gente fazia reunião mediúnica pública. Os centros espíritas faziam, tal como nós já acompanhamos aqui na obra de André Luiz, né? Você podia ir aos centros espíritas e assistir uma reunião de desobsessão, por exemplo.
eram feitas, né, muitas reuniões de cunho mediúnico com plateias, por exemplo. E aí, após estudar, né, que o pensamento dessas pessoas poderia interferir na hora, que expor os espíritos sofredores ao julgamento de uma plateia seria muito ruim, e outra, para o médium, o processo da mediunidade é muito complexo e tênue em algum momento, você já tem que lidar com as vibrações dos espíritos, com o pensamento dos espíritos que querem se comunicar. Imagina você tem que lidar com, né, uma multidão de outros pensamentos. Então, isso foi suspenso, né? Ou seja, aos poucos ele foi constituindo uma base para passar para nós esses conhecimentos que transformaram a mediunidade como a gente conhece hoje, né, nas nossas casas espíritas. Então, não é todo espírito que sabe de tudo, não é todo espírito que tem ou deve responder para nós tudo. Né? Os médiuns, ou vocês conhecem alguns trabalhos mediúnicos, né? Fiquem de olho, né? A gente tem que usar do bom senso, né? Ó, tal centro espírita, o pessoal lá trabalha nessa área, né? O trabalho deles é muito assistencial. Pode reparar que as mensagens que eles recebem são sempre muito ligadas à questão da caridade. Olha, tal centro espírita trabalha muito com desobsessão. O trabalho de desobsessão desse centro é muito conhecido. Verifica as mensagens mediúnicas que os mentores repassam, né? Tem um teor específico. Não é como se as nossas casas tivessem que ser assim, não, nós só fazemos isso. Mas quando uma equipe de trabalho se constitui, hoje aqui na Terra é assim, você não vai, vamos supor, você não vai numa empresa de computação e essa empresa de computação presta serviços na área da tecnologia da informação e também de engenharia civil. Você não entra numa empresa, né? É como se você fosse ao açougue e falasse, ó, me dá 2 quilos de carne, me dá também 5 papéis higiênicos, né? Ah, e eu vou comprar a nova versão do Windows para mim. Não faz sentido na nossa cabeça hoje. Imagina você entrar no açougue para comprar, sei lá, elemento de papelaria. Ô, seu José, me dá 5 quilos de carne moída e me dá também uma resma de papel chamex, né? Não estou dizendo que não existem esses lugares, que vocês sabem que existe, tem muita mercearia por aí que faz esse tipo de serviço. Mas no plano espiritual, tal como os espíritos vêm nos ensinando, existe uma cadência entre os trabalhos que são feitos e, necessariamente, a especialização dos espíritos que ali estão. Que eu não vou colocar um médico para fazer o trabalho de um engenheiro, não é verdade? Eu não vou ser operado aqui, eu tenho que fazer uma cirurgia. Eu não vou pegar, por exemplo, um médico que é clínico geral. Eu vou pegar um médico que é o quê? Cirurgião, que é o médico experimentado, não é assim? Se aqui no plano espiritual, no plano da carne, né, no nosso plano, que é só um reflexo do plano espiritual, nós já temos tamanha informação para nós dividirmos e subdividirmos as tarefas aqui, imagina a organização do plano espiritual. Imagina. Né? Então, Marcos, mas nós encontramos espíritos, por exemplo, que têm sabedoria em muitos aspectos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o próprio Emmanuel. Emmanuel fala nas obras dele de uma gama de assuntos, desde lá do A Caminho da Luz, em que ele passa, né, a história da Terra sob a visão do plano espiritual, até nós vemos que ele tem dotes, né, de escritor, ele tem um domínio da palavra muito grande, mas só que Emmanuel é um espírito que está aí na posse de tudo aquilo que ele construiu dentro de si. É um espírito milenar, né? Nós conhecemos a história dele aqui na Terra, desde lá do Império Romano, né? Passando aí por várias e várias reencarnações, onde ele foi se aprimorando no trabalho cristão, e agora ele está de posse disso. Ele está de posse do conhecimento que ele construiu. Não quer dizer que todo mundo que desencarna vai ficar igual a ele. Não, eu vou lembrar de todas as línguas que eu já falei, eu vou lembrar de todas as profissões que eu já tive. Não é assim. Se não te fizer bem, não tem por que você lembrar. Não é verdade? O esquecimento é uma benção, né? Os espíritos do lado de lá têm que fazer o esforço para lembrar, né? Porque às vezes isso faz um bem para eles, porque eles estão de posse ou eles estão ali munidos, né? Através dos elementos espirituais de outras pessoas que possibilitam a ele analisar o seu passado espiritual e fazer algo. Não quer dizer que daqui é do mesmo jeito. Né? A interferência da carne sobre o nosso espírito é gigantesca. Então a gente tem que tomar um cuidado quando se tratar dessas questões.
Então, esse trabalho de formiguinha, minucioso, de detetive que Kardec fez, ele é muito importante. Foi um trabalho assim primoroso, né, jamais visto antes, e que trouxe para nós uma série de respostas, assim como trouxe luz a muitos desses casos. Casos como esse que nós vamos verificar aqui, nesse capítulo, que antigamente eram tratados como loucura. Para a ciência materialista da época, né, na época, inclusive, utilizava-se a palavra loucura, né, para designar toda e qualquer anomalia, vamos colocar assim, né, no comportamento de uma pessoa. Então, a pessoa que tinha TOC, por exemplo, nós citamos aqui, né, o transtorno obsessivo compulsivo, no sentido de que ela gosta de tudo arrumadinho, né, porque o transtorno, o TOC não é só ficar arrumando as coisas, tem ele de várias formas. A pessoa que tinha TOC, por exemplo, era tratada como louca. Como a pessoa que tinha síndrome do pânico, do mesmo jeito. A pessoa epilética era tratada do mesmo jeito que esses outros. Por quê? Porque a psicologia e a psiquiatria da época não contemplavam tudo o que contempla hoje. Né? Nós já citamos isso aqui anteriormente. A psicologia, né, e a psiquiatria são ciências muito novas. Né? Nós temos aí 200 e poucos anos é, é, dos primeiros hospitais psiquiátricos, né? Não tem muito tempo. Isso em matéria de ciência, isso é muito pouco. Né? Para nós, para um indivíduo só 200 anos é muito, mas em matéria de ciência é muito pouco. Né? É só a gente pensar aí na matemática. A gente estuda matemática desde que o mundo é mundo, vamos colocar assim, né? Os egípcios já estudavam matemática, né? Os fenícios já trabalhavam com a matemática. Então, nós já temos aí pelo menos 10 mil anos de estudos matemáticos que nós fomos disseminando entre nós, né? Então, olha a diferença de você estudar algo durante 10 mil anos e a diferença de você estudar algo por 200 anos. Parece só uma coisa muito pequena ainda, né? Então, evoluiu muito nesse sentido a psicologia, mas na época de Kardec, né, nós tínhamos ainda essas denominações, né? Qualquer distúrbio era tratado como loucura. A palavra em si, gente, ela não tem esse sentido pejorativo que ela tomou hoje, né? Por exemplo, os hospícios, né? A palavra hospício era um hospital de saúde mental, né? Mas ele tomou uma conotação pejorativa porque o ambiente desses locais não era muito salutar, né? E aí as pessoas ficavam assim, fulano tá louco, tem que levar ele para o hospício. Nossa, você tá doido, eu vou te internar no hospício. E aí foi se criando, através da nossa convivência, né, na sociedade, a gente foi pejorando a palavra, no sentido de que hoje a gente já trabalha com outras palavras para não usar, é, para não evocar esse sentido deturpado que essas palavras pegaram. Não é? Não tem a palavra em si, loucura, ela não designa isso que a gente tem de preconceito dentro da nossa cabeça. Né? A palavra doido, quando ela foi criada, por exemplo, ela não era para designar tal como a gente pensa hoje. Né? Se a gente fala assim, fulano tá doido, ou se você estiver brincando, ela toma uma conotação. Agora, se você estiver falando muito sério com alguém, isso toma uma conotação pejorativa, na é verdade? Mas quando ela foi cunhada, não era assim. Né? Então, esse trabalho que a gente tem que ter, primeiro, de conhecer a história, mesmo das palavras que a gente fala. Né? Por quê? Porque isso também é trabalho, e isso auxilia muito a gente no entendimento de muita coisa, gente. Muitas vezes, se a gente andar com um dicionário do lado, a gente tá com uma dúvida do que alguém falou pra gente, a gente vai buscar no dicionário, você resolve muita coisa ali, sem briga, sem nada. Só perguntando pra pessoa, olha, você me chamou de tal coisa, aqui no dicionário tá escrito que é isso, isso, isso. É isso mesmo que você quis dizer? A pessoa, nossa, não foi isso, não. É porque eu achava que essa palavra tinha tal conotação. E não é assim, né? Então, no sentido da obsessão, quando Kardec traz para nós, lá no Livro dos Espíritos, as perguntas que ele faz, né? Que vão começando a destrinchar a nossa relação com o plano espiritual, que futuramente viria potencializada, né, viria mais explicada, né, de forma bem explícita no livro dos médiuns, nós vamos jogando luz para um lado da nossa saúde que nós não nos atentávamos até então. Antes de Kardec, nós não tratávamos obsessão como nós tratamos hoje. Nós tratávamos que nem diz, como eu disse, né? Fazer uma prece, uma oração que muitas vezes não resolvia o caso, né?
faziam-se rituais. Na Grécia Antiga, por exemplo, colocava as pessoas para sangrar, né? Porque tinha assim, aquela coisa com a sangria, né? Que retirando o sangue da pessoa, depois ia surgir um sangue mais saudável e ela ficaria curada, mas não se falava da interferência do plano espiritual no plano material. E aí, o que, que é interessante da doutrina espírita nesse sentido? O interessante é que ela vai nos trazer todas essas informações de uma forma racional e de uma forma científica. Porque se nós desencarnamos e isso não significa a nossa morte, isso significa a nossa sobrevivência ao corpo, para onde essa alma vai? Se essa alma segue para, como nós estamos acompanhando aqui na obra de André Luiz, para colônias espirituais onde somente outros espíritos vivem, nós temos um outro ponto a ser estudado. Agora, se essas almas continuam aqui a frequentar o mesmo ambiente dos encarnados, isso vai trazer algum tipo de, como é que eu vou dizer, consequência para nós, certo? Se os espíritos habitam entre nós, logo nós temos alguma consequência dessa coabitação que nós fazemos. Nós temos acompanhado aí na nossa Helena Luiz que nós, aqui, por conta do nosso baixo teor vibratório, no campo aqui terreno, né, na crosta terrestre, nós temos ajudado, nós temos financiado e nós temos nutrido os planos espirituais inferiores. Por quê? Porque esses espíritos ainda se sentem na matéria, eles ainda têm pensamentos muito materializados, e as nossas ações e as nossas atitudes aqui são usadas como combustíveis por eles. Por isso ainda se existe obsessão do plano de lá para cá. Por isso ainda existem, né, locais no plano espiritual de baixíssima vibração. Porque eles, se materializados estão, eles precisam se alimentar. Se materializados estão, eles precisam de suprimento para o corpo, que não funciona como o corpo de um espírito mais evoluído. Eles precisam comer, eles precisam de diversão, por exemplo. Eles precisam de assunto para continuar a vida, não é? Então, eles se interagem aqui conosco e trazem como consequência, né, essa troca, né, esse intercâmbio, que para nós chamamos, em alguns pontos, né, quando é ostensivo, quando está na cara, né, a gente chama de mediunidade, e quando não, a gente chama aí, a gente dá nomes, né? Fala, intuição, que no fundo, é tudo o quê? Tudo mediunidade. Então, quando Kardec estuda a questão, ele ainda vai perguntar aos espíritos: todos os homens são médiums? E vai receber a resposta que sim, todos nós, em algum grau, somos médiums. Por quê? Porque todos nós somos capazes de receber ou perceber o plano espiritual em algum nível, certo? Em algum ponto, nós recebemos. Ou seja, os espíritos influenciam a todos nós. Para eles influenciarem, deve haver um grau de mediunidade, certo? E se todos os seres humanos têm determinado grau de mediunidade, logo, quem é que pode ser obsediado? Todos nós. Todos nós somos passíveis de sermos objeto aí de obsessão. Essa questão é tão interessante que os espíritos respondem que é muito mais raro. Olha, para vocês terem ideia. É mais raro acontecer de alguém reencarnar e não ter nenhum tipo de mediunidade, onde eles olham para a pessoa e ela não sente os espíritos em grau nenhum. É muito mais raro ter uma pessoa assim do que ter um Chico Xavier, por exemplo, que tinha aí as suas mediunidades envolvidas, né, em vários pontos. É mais fácil você encontrar um Chico Xavier da vida reencarnado do que você encontrar alguém que não tem nenhum tipo de mediunidade. Ah, Marcos, mas eu não vejo, eu não ouço, eu não escuto, né? Não, não é só isso que é mediunidade,
né? Nós trabalhamos, como nós dissemos aqui, no campo da intuição, por exemplo, essa é a maior mediunidade que nós temos, né? Kardec vai ser taxativo, né, ao falar que a intuição é a mediunidade do futuro, né? Ela não só é a mediunidade do futuro, no sentido desse futuro de progressão de mundos, né? Por quê? Porque nos mundos mais adiantados, a troca entre os espíritos é incessante, né? O mentor Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, não sei se vocês se lembram, mas o Alexandre mesmo já falava que se a moral do povo reencarnado na Terra fosse maior, os fenômenos de materialização, por exemplo, seriam comuns. Todo mundo receberia de alguma forma um espírito parente na sua casa durante as suas orações. O problema é que a nossa moral não se eleva, nós somos muito reticentes no erro, nós queremos continuar, nós ainda não nos abrimos, né, de todo para uma renovação íntima e moral profunda, e por isso a mediunidade para nós ainda é como se fosse um espetáculo. Né? Tem pessoas, por exemplo, que quando se descobrem médiums, ficam transviadas, né? Tem gente que, porque participa de um trabalho mediúnico, ele acha que ele é melhor que todo mundo na casa espírita, né? E nós temos visto vários casos assim. Infelizmente, não são um caso ou outro. Da pessoa que, não, porque eu sou médium, eu sou diferente de todo mundo. E não é assim, né? Na verdade, como o próprio Kardec vai colocar, o médium é que ele tem que tomar ainda mais cuidado. Por quê? Porque um dos escolhos, né, uma das barreiras ali, dos impedimentos da mediunidade é a obsessão. E aí, como vocês viram, né, nós deixamos aí a sugestão para a gente olhar lá no livro dos médiuns, nós temos vários tipos, né? Kardec vai dividir a obsessão, né? Partindo ali da obsessão simples, que é aquela ação persistente de um espírito na vida de outra pessoa, né? E aí, nesse caso, dentro das obsessões simples, a gente pode pegar aí obsessão de encarnado para encarnado também, e de encarnado para desencarnado. Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala em obsessão, a gente pensa da ação do plano espiritual para o plano material. Também, né, é uma forma de obsessão, mas nós também podemos obsediar um ao outro. Né? E aí, N casos, né, que a gente hoje descobre, estuda, né? E a gente dá outros nomes. Nós temos aí hoje, né, relacionamentos abusivos, nós temos relações de dependência, né, dependência emocional, onde a pessoa fica presa ali emocionalmente à outra, não consegue viver sem, vivem se engalfinhando, né, não separa, mas também não te quero, mas também não te largo, né, fica aquela situação muito complicada e que, de certa forma, é uma obsessão, ou seja, é o constrangimento de uma pessoa à vontade da outra. Porque quando a gente olha os outros níveis de obsessão, né, Kardec vai começar explicando lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns a questão da obsessão. Ele começa falando da obsessão simples, que é essa ação persistente, né, de um espírito para com o outro, e nós vamos ver que a progressão da obsessão se dá a partir do momento que a vontade do indivíduo obsediado começa a ceder ainda mais ao constrangimento que ele recebe. Então, a obsessão é uma questão de vontade. Eu vou perdendo a minha vontade, eu vou abrindo brechas, e aí o meu querer fica vinculado, subjugado, obsediado, ou seja, constrangido por um outro ser. E aí pode evoluir para a fascinação, né? Kardec vai colocar, né, que a fascinação tem consequências mais graves e ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Nós temos N casos na literatura espírita de médiums que ficam aí fascinados, né? O espírito se apresenta como um mentor, mas ele faz uma série de exigências materiais. Para curar, ele precisa estar num ambiente luxuoso, ou ele precisa que o médium se vista aí de púrpura e não sei o quê. Ele faz uma série de exigências, né? Espíritos que trabalham geralmente fora dessa mediunidade cristã, né, dessa mediunidade que tem suas bases no Evangelho, eles fazem uma gama, né, de, como é que eu vou colocar?
eles colocam aí uns quereres, né, como se eles fossem, assim, estrelas, né? Ou pessoas que não podem, assim, ser questionadas de maneira nenhuma. Eu li um livro uma vez que falava de obsessão, desse tipo de obsessão, né, da fascinação com um médium de pintura, né? Esse médium recebia quadros e ele acreditava que os espíritos que pintavam por ele eram grandes mestres, né, do Renascimento, do modernismo, e aí quando ele foi ver que na verdade eram todos espíritos que copiavam esses grandes nomes que nós temos nas artes, né? E que acabaram por levá-lo a uma vida sexual desregrada, levaram ele a uma mediunidade corrompida, até que no final do livro, né, uma série de questões que ele acontecem, ele sofre um acidente muito grave, acaba paralítico, né? Paralítico não, paraplégico, e vai ter a sua recuperação, né? Vai começar o seu trabalho de recuperação numa cadeira de rodas, numa posição de muita humildade, porque ele abusou aí desse sentido da mediunidade, não percebeu, né, a ação obsessiva, muito pelo contrário, ele fez parte ali do processo, e ele precisava voltar, né, para quebrar essa fascinação, eles precisaram ir para esse extremo, né, ele sofreu um acidente, e aí, depois do acidente, humilhado, né, numa cama de hospital, tendo que depender dos outros, ele se lembrou da humildade e através da humildade, né? Depois que ele abrandou aí o espírito dele, acerenou, depois de muitos anos de luta, é que ele consegue voltar a exercer a mediunidade dele de forma livre, sem nenhum constrangimento, certo? Por quê? Porque os espíritos que trabalham no bem, eles não nos constrangem de forma alguma. O bem não violenta ninguém. Você faz aquilo que você deseja, mas é aquele negócio, se o seu desejo pende para o lado do egoísmo, pode ter certeza que os espíritos não vão se comunicar, os espíritos superiores, né, não vão se comunicar com você ou com o seu grupo na mesma frequência do que um grupo que trabalha aí nessa mediunidade cristã, certo? Isso é para a gente ficar muito de olho, né? Se tem mediunidade, tem obsessão, como nós colocamos aqui, e outra, se a sua mediunidade é de forma ostensiva, você tem que tomar o dobro de atenção. Por quê? Porque espírito, principalmente quando descobre o médium, né, eles não querem ser revelados. Eles gostam de andar aí na sombra. Né? E o médium, ele é muito atacado justamente por isso, porque ele é essa lupa, né, do plano espiritual. Quantas e quantas vezes, né? A gente já não viu casos aí de pessoas que se diziam santas, que se diziam trabalhando, né, operando aí em curas, em nome do bem, né, em nome de Deus. E quando um médium ali trabalhado nesse sentido do bom senso, da caridade, da mediunidade cristã, bastou esse um médium e verificar o trabalho dessa pessoa e desmascará-la. Né? Por quê? Porque você aprende com a convivência com o plano espiritual, você vai aprender como é que você identifica espíritos de uma alta vibração e espíritos de baixa vibração. Então, às vezes, o médium pode mentir para si mesmo, mas ele não pode mentir para dois, três, ele não pode mentir para cinco médiums. Porque tem seis pessoas aqui, cinco pessoas estão vendo uma coisa, só uma está vendo o completo oposto das outras, corre o risco desse um estar num engano muito grande, na verdade. E aí nós temos o que nos interessa, né, para o estudo desse capítulo, lá nesse mesmo capítulo 23 do livro dos médiuns, nós vamos ter lá no item 240, né, a subjugação. Kardec vai falar que a subjugação seria aí os últimos patamares da obsessão, né, que a subjugação é a constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, fazendo essa alusão ao evangelho, né? Jugo é aquele instrumento, né, que o pessoal que trabalha com boi, né, nas, nas roças, né, usa, né? Para guiá-lo, a gente coloca o jugo ali, né? Que aí é só você virar o jugo e aí o boi vai pro caminho em que o jugo estiver apontando.
Então, nesse sentido, a subjugação é isso, né? Por isso, subjugação, né, vem aí do jugo, né? Colocar sob o jugo de alguém, ou seja, sob o comando de alguém. Aí a pessoa já não tem mais vontade própria. E aí, por muitos e muitos tempos, né, a gente estudava aqui, lia, e eu ficava me perguntando, né, como é que a pessoa chega nesse ponto? Né? Como é que alguém deixa, né? Como é que alguém perde a vontade? Porque, como a gente falou, né, a obra de André Luiz vem nesse sentido de complementação, para nos explicar na prática, muitas vezes, né, essas questões levantadas por Kardec de uma maneira filosófica ou muito científica, né? E aí André Luiz vem explicar para a gente na prática. Então, aqui no capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos conhecer um pouco mais da história, não é? Da mãe, é, é, da madrasta da Evelina, e a descrição que o André Luiz traz para nós é bem essa elucidação do que é a obsessão, de como é que isso se processa, como é que essa coisa toda se dá. Né? Ele começa o capítulo dizendo que quando eles entraram no ambiente, no quarto onde ela estava, né? Eles viram uma moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ou seja, uma moça jovem, muito bela, mas que não trazia, né, no conjunto da obra, a gente não enxergava essa harmonia. Por quê? Porque ela estava psicologicamente abalada. Né? E ele vai contar que ao lado dessa moça, né, deitada na cama junto com ela, dando a impressão de ser uma entidade que a estivesse protegendo, né, nós vamos encontrar a mãe, né, da Evelina, que já havia desencarnado, né? A, eu esqueci aqui o nome, gente. Eu não peguei minhas anotações aqui hoje. Eu ainda não, não, não lembro do nome de tudo. Ah, aqui, ó. Nós temos a Zulmira, que é a mãe da Evelina. Nós conhecemos no capítulo passado. A Zulmira desencarnou, certo? Não, desculpa, gente. Isso. Zulmira Madrasta. Isso, estou confundindo, exatamente. A Zulmira é a madrasta, é ela que está doente, né? A Zulmira é essa moça de 25 anos, deitada na cama prostrada. E nós temos no plano espiritual a Odila, que é a primeira esposa, né, ali daquela casa, a mãe biológica da Evelina, e que obsediava agora a mulher que a substituiu dentro do lar. Né? Então, a Zulmira, a madrasta, né, a segunda esposa do senhor Omar, e nós temos também a Odila, que foi a primeira esposa já desencarnada no plano espiritual, obsediando a outra que ali estava, né, encarnada. E aí o Clarencio vai explicar, né? A jovem senhora Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada que presentemente lhe vampiriza o corpo é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãe de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu, empenhada em combater aquela que considera inimiga, e manda-se a ela através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Ou seja, ela já estava de posse, né? Já estava aí dominada no seu centro nervoso. O obsessor, através do veículo perispirítico, dominava o perispírito da outra e essa dominação, que não era vista na matéria, né? Que começava lá no perispírito,
passava para o plano aqui, para o plano físico, né? De forma a deixá-la aí desgrenhada, de cama, né? E com possivelmente, né, encarada aí como uma pessoa doente. Ou seja, era o corpo que estava doente? Não, era o espírito, né? Era o veículo de manifestação do espírito, era o perispírito que estava doente. E aí as lesões que foram causadas no perispírito estavam passando para o corpo físico. E o André Luiz vai fazer a pergunta, né, que todos nós queríamos fazer. Por que é que ela não reage? Por que é que ela se deixou abater dessa forma? E aí nós temos a difícil história, né, o difícil caso dessa família, né, o motivo das preces da Evelina terem chegado ao nosso lar. O que que acontece? Acontece que a Odila desencarnou, certo? E deixou o marido aqui, encarnado ainda, com os dois filhinhos da relação de ambos, né? Nós conhecemos a Evelina e o Júlio, né? O irmão da Evelina, irmão mais novo. O que acontece? Acontece que o pai se casa novamente, se casa então com a Zulmira, e a Zulmira, gente, o André Luiz não fala da beleza dela à toa, hein? Por quê? Porque muito bela, jovem, se casou com um homem que já tinha filhos. O que que acontece? Ela começa a ter ciúmes desses filhos. Ela começa a vê-los como inimigos ali dentro da sua casa, né? Dentro desse relacionamento que ela tinha com o pai das crianças. Então, a atenção que o pai dava a eles, na cabeça dela, era como se fosse assim, uma declaração de que ele amava mais os filhos do que ela, certo? E aí, por conta desse ciúme, ela se deixou abater por isso e foi desenvolvendo ainda mais essa ideia. Ela fixou essa ideia na mente dela e aí ela não conseguia amar aquelas crianças como uma mãe, mas ela os via como verdadeiro estorvo. Nesse processo, nesse meio tempo, nós temos o espírito da Odila, que ao desencarnar não aceitou a situação do desencarne e ao perceber que foi trocada dentro do seu próprio lar, começou a obsediar a madrasta dos filhos, porque ela a enxergava como uma inimiga, como se ela estivesse ali tomando o lugar dela dentro da casa. Por isso o Clarencio vai dizer que o ciúme a transfigurou. Ela não aceita o fato de ter desencarnado e ainda mais, né, de ser ali substituída dentro do próprio lar. Já nesse período começa essa obsessão, essa ação incisiva do espírito da Odila com relação ao espírito da Zulmira. Zulmira encarnada, Odila desencarnada. Por muitos anos ela ficou ali martelando por conta de ciúme, até que ela percebeu que a madrasta não gostava das crianças. E isso virou um combustível para que ela continuasse com mais ferocidade agora a sua obsessão. Então passa do ponto do ciúme, por conta do marido tê-la escolhido, né, tê-la substituído, como ela pensa, né, como ela coloca aí na sua mente, para a proteção dos filhos que ela amava muito. E aí, por conta da Zulmira ver os filhos com essa rivalidade, né, como se eles estivessem disputando o amor do pai, o que que aconteceu? Ela começa a acolher dentro de si o pensamento de se livrar daquelas crianças. Pensamento, como nós vimos, né, ele não nasce pronto, né? Ele não vem assim de milagre, não existe milagre, né? Nem mesmo no campo do pensamento, né? Quando a gente conversa, quando a gente vai ler, por exemplo, entrevistas de autores de livros, por exemplo, né? Ou autores de alguma série que a gente gosta e tudo mais. Você vai ver que na concepção da série, a ideia inicial, lá no início, o personagem que é apresentado para nós no filme não era assim. Ele era de outro jeito, ele tinha uma outra história,
Mas aí, com o passar do tempo, eles foram modificando e deixando a história também modificar o personagem. Ou seja, os nossos pensamentos da mesma forma, eles não surgem assim, pá, vou matar alguém. Não, não é assim. Nossa, não gosto do meu chefe, vou matá-lo, por exemplo. Você não, você não pega isso. Primeiro você antipatiza com ele, depois você vai criando certas rusgas, você vai criando uma implicância, depois essa implicância vai passando, vai subindo de nível, e aí se você for deixando, vai chegando no ponto de você querer sair nos tapas com ele, né? Depois que você aceita a ideia de sair na porrada com ele, você aceita o fato de, por exemplo, matá-lo. Então, aos poucos, a gente vai o quê? Conectando uma coisa com a outra e fazendo um pensamento que, no princípio, não era assim. Não, começou como se fosse um negocinho. Depois eu fui internalizando isso dentro de mim ao ponto de colocá-lo para fora. É por isso que a obra do Emmanuel é pensamento e vida. Porque primeiro eu penso e o meu pensamento cria a vida ao meu redor. Não é o contrário, não é a minha vida que cria os meus pensamentos, né? Inclusive, estava assistindo o Bial, né, o programa do Bial, em que ele estava entrevistando o Fernando Haddad, e o Haddad estava falando, né, que ele está escrevendo um livro para debater política através das teorias de Chomsky. Chomsky, que é um biólogo que tem estudado, né, a nossa formação cultural, a nossa formação do nosso pensamento, e o Chomsky, que é ele é assim, gente, é um pensador, ele está entre nós, né, ele não morreu ainda, e ele é muito referenciado hoje em dia. A ideia do Chomsky é que a gente nasce com determinadas predisposições, que já existe dentro de nós um determinado, como se fosse um software que faz a gente rodar para determinadas direções, como se a gente já viesse pré-programado, mesmo enquanto bebês. A gente chama de espírito. Ele ainda não, né? Ele não é espiritualista, né? Muito pelo contrário, ele tem de ser aí, materialista até para ser aceito, né, de uma forma melhor nas academias, né? Mas o pensamento dele é muito próximo à nossa ideia de reencarnação, né? E aí eu fiquei extasiado, né? Ouvindo, eu já tinha ouvido falar o nome, mas não sabia como é que era a pesquisa do cara. Fui pesquisar um pouco, fui ler um pouco, né? Quero comprar alguma uma obra dele depois para aprofundar, porque olha só o pensamento que o mundo já está tendo, né? Olha, o indivíduo nasce, mas ele já nasce com algum certo tipo de consciência aí, né? Então a gente está aqui para aprender algo, e isso é muito progressista, isso é muito espiritualista. Se a gente for olhar, né? Não é como a doutrina espírita, mas é algo assim, do ponto de vista do pensamento mediano humano, né? É muito avançado. Você pensar, nossa, né? O cara já está aí através de experiências falando, fala, olha, até os bebês eles já nascem com determinadas programações, vamos colocar assim, né? Ele entende dessa forma, né? A gente entende como inclinações, como falhas de caráter ou acertos, né? Onde virtudes que a gente já traz do plano espiritual por conta da nossa evolução espiritual, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que começar a compreender que tudo que a gente faz tem um início, que tem uma raiz, que a nossa vida ela não é só efeito, ela também é causa. Então, o pensamento que faz a gente agir de determinada maneira na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em qualquer lugar, ele tem um nascedouro. E é necessário a gente entender isso. Por quê? Porque muitas vezes não adianta a gente apagar o quê? As chamas secundárias. A gente tem que ir na fonte do incêndio. É lá que a gente tem que trabalhar. E aqui demonstra isso pra gente. Por quê? Porque o que era uma questão de puro e simples ciúmes se desenvolveu para uma intenção assassina. Então a Zulmira, ela queria, né, de determinada forma, se livrar das crianças. Esse pensamento foi crescendo dentro dela, até que um dia ela teve coragem de deixar o menino brincando no mar, sabendo ela que era perigoso, né? E ele afogou-se, né? E acabou morrendo. O acidente no mar acabou o tirando, ou seja, ela não o matou, mas em pensamento ela agiu, né? Ou seja, em intenção, em
em querer, ela, é, é, ela deixou acontecer, né? Ela fez. E como os espíritos vêm ensinando para a gente há muitos anos, o que importa para eles é o quê? É a intenção. Nós somos muitas vezes, né, julgados aí pelas nossas intenções no plano espiritual. Claro que, né, isso não nos livra, né? Não, eu estava cheio de boas intenções, né? Mas não agiu para resolver, né, para colocar essa intenção em prática. Só tinha a intenção, não trabalhou para materializá-la, né? É isso mesmo que a Jéssica colocou, né? Ela favoreceu, né? Ela favoreceu a morte da criança com a omissão dela. E aí, olha que interessante. Por conta da culpa, né? O Clarence vai colocar aqui, o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Colapso é o quê? Uma queda, né? Da consciência. E através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não conseguirá o quê? Não conseguirá agir. Por quê? Porque a causa das doenças está no plano espiritual e não aqui no plano material. Interessante, né? Porque é esse tratamento que a gente dá para o corpo, ele é necessário. Kardec mesmo vai colocar, né? A obsessão por tempo prolongado tem efeitos físicos. Então, quando a gente vai a uma casa espírita fazer um tratamento obsessivo, a gente não tem que abandonar o médico aqui, né? A gente não tem que parar de tomar remédio, a gente não tem que parar de fazer exame. E pelo contrário, a gente tem que continuar. Por quê? Porque se você estiver obsediado por tempo demais, o seu corpo físico, em recebendo todas essas energias deletérias do plano espiritual, apresenta nele doenças. E aí, muitas vezes, as energias que vêm do plano espiritual não vão curar seu corpo na velocidade que precisa. Ou seja, você precisa tomar o remédio aqui e continuar o tratamento espiritual. Certo? Não tem essa de estou fazendo um tratamento lá na minha casa espírita, meu remédio agora é água fluidificada. A água fluidificada é um complemento ao tratamento médico que você está realizando. Beleza? Não tem essa de não vou tomar vacina, não, porque Deus vai me proteger. Cuidado, hein? E aí nós vamos ter o André Luiz e o Hilário, né, comentando aqui que ambos já se predispunham ali, falando, não, vamos dar um passe, né? Já vamos afastar a obsessora da encarnada, joga uma para um lado, joga uma para o outro e a gente resolve. A gente não pensa assim, geralmente, né? A gente chega na casa espírita e fala assim, olha, eu tô ouvindo umas vozes, a pessoa fala que quer me matar, essas vozes ficam me acordando de noite, né? Eu li aí, fiquei sabendo que isso é uma tal de obsessão, eu não quero isso mais não, tira isso de mim. O pior, gente, não é a pessoa que não conhece o espiritismo chegar na casa e fazer um pedido desse. O pior é o médium atender um chamado como esse. Ah, não, então beleza, nós vamos retirar ela aqui agora. E as consequências? E é aí que nós vamos começar a entender, né? O próprio Clarence vai respondê-los, né? A violência não ajuda. Por quê? Porque você separar uma dali, não, eu estou fazendo bem, não, você está violentando ambas. Por quê? Porque as duas se encontram ligadas uma à outra. E ligação espiritual, gente, não é de um plano só. Quando um não quer, dois não brigam, não era assim que a vovó falava? Quando um não quer, dois não brigam. Agora, quando os dois querem, aí eles se unem. Quando os dois espíritos querem, aí, meu amigo, é só o tratamento do querer de ambos é que separa. Passe magnético vai separar? Vai separar. Só que vai ter consequências. Vai ter muita consequência. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira e a lipotimia, né, o desmaio, poderia acarretar paralisia ou mesmo a morte do corpo. E o Hilário, né, vai perguntar: como extinguir então essa união indébita?
Não será justo afastar o algoz da vítima? E aí, por isso que a gente sempre precisa de espíritos superiores a nós, né? Com capacidades superiores a nós para tratar esse tipo de caso. Olha a resposta do Clarencio, né? Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam, ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sob a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. Olha só que interessante a ideia que o Clarencio está jogando aqui. O nosso corpo é como se fosse uma lâmpada, certo? A lâmpada sem energia, o que ela é? Ela brilha? Não, né? O nosso corpo sem espírito, ele é só um corpo. E nós podemos ver, né, pessoas que às vezes estão em estado vegetativo, em estado de coma, né, em que comprovadamente, não estou falando que todos são assim, que comprovadamente o espírito está deslocado do corpo, nós vemos que é só um punhado de coisa, né? É só matéria. O corpo por si só não tem habilidades. O corpo por si só não fala. O corpo por si só não pensa. Quem pensa, quem fala, quem tem habilidades é o espírito. Quem dá energia para essa lâmpada é o espírito. Então, essas energias que nós produzimos através do nosso espírito movimentam o nosso corpo, certo? E aí, olha que brilhante, né? Essa analogia que ele vai fazer aqui. Se eu jogo sobre o meu corpo uma energia de muita potência, ele pode o quê? Ele pode pifar, tal como a lâmpada, né? Nós vamos lembrar da lâmpada aqui da época do André Luiz, é aquela lâmpada fluorescente, não é lâmpada de LED, não. Lembra aquela lâmpadazinha, ó, que era, como é que a energia se dava, né? Amarrava um arame aqui no meio de duas hastes metálicas, né? Jogava energia nas hastes metálicas, o arame vibrava por conta dessa energia, na vibração dele ele produzia luz. Quando a gente passava uma carga muito grande, e aí eu sei que, né, vocês passaram muito por isso, às vezes ia ligar, passava energia, aquela lâmpada, né, o fiozinho lá no meio da lâmpada já não dava conta mais de segurar aquela carga que passava por ela. O que que acontecia? A lâmpada queimava, né? A gente falava que a lâmpada queimava. Mas aí você ia olhar, quando ia trocar a lâmpada, né? O fiozinho aqui no meio, justamente o fio que gerava a luz, ele cortou, né? Ele quebrou porque ele não dava conta mais de sustentar a energia passando por ele. Então, o que que acontece com o corpo das pessoas obsidiadas nesse nível? O corpo tomba. Nós temos energia demais, né? Tanto do obsessor e em se retirando o obsessor da força, o ódio, né, a força psíquica desse obsessor pode ser tão devastadora que pode queimar a lâmpada aí do nosso corpo físico. Então é por isso que os tratamentos espirituais sérios não são de afastamento daqueles que não nos querem fazer mal, mas sim de dois pontos. Nós vamos trabalhar o obsidiado e nós vamos trabalhar o obsessor. Tanto é que o Hilário, né, vai fazer essa mesma pergunta para o nosso Clarencio aqui, né? O que que nós podemos fazer, então? Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa de perseguição. Ou seja, tem que convencer a Odila. Como é que a gente faz isso? É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Nós não vamos fazer. Então, nós não podemos começar tirando ela, né? Exortando-a. O Hilário vai colocar, né? O ministro vai dizer que não. Né? Poderia até doutrinar, tentar uma doutrinação, mas essa doutrinação seria só, né, um placebo, um paliativo, assim, que não resolveria. A questão nessa casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Ou seja, era necessário um médico especializado em matéria de amor. Eita! E aí, como é que faz? E aí, o que eu achei interessante, eu não sei se para vocês passou
essa mesma experiência, né? Eu pensei assim, tá falando de amor, nós temos um ministro de nosso lar aqui, né? Tá fácil, um ministro resolve, né? Porque um espírito evoluído que chega a ser ministro de nosso lar, ele deve ter muito amor dentro dele, não é possível. Qual que é a resposta do Clarencio? Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela, modificar a Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Ou seja, eles estão de mãos atadas. O que eles podiam fazer ali é somente atendimento de primeiros socorros, né? Passar para ela um alívio. Mas resolver a situação só resolve com muito amor. E aí nós precisamos de espíritos trabalhados nessa questão do amor. E aí nós vamos continuando o estudo aqui do caso para perceber, né, primeiro, como é que ele vai ser resolvido e segundo, quem é essa tal de irmã Clara, que para a qual, né, o próprio ministro de nosso lar, ou seja, um dos comandantes ali de uma colônia no plano espiritual vai pedir ajuda, certo? Mas isso é matéria para outros capítulos, porque nós chegamos aí ao final deste. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4, né, do mesmo livro, continuando aqui os nossos estudos. Capítulo 4, intitulado Senda de Provas. Eu aguardo vocês aqui para acompanhar o estudo conosco no YouTube. Os vídeos estão sendo publicados aí nas sextas-feiras à noite, certo? A gente conta com a sua visualização, o seu like e o seu comentário. Eu sei que os outros vídeos não tava dando para comentar, mas nós já corrigimos, foi um erro meu na hora de publicá-los. Mas a partir de agora, vocês podem ver que os comentários vão estar liberados aí para quem quiser participar, certo? Então, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.